Galera, hoje nós vamos falar sobre biologia enquanto ciência e enquanto estudo da vida. Só que para a gente entender o estudo da vida, a gente precisa entender, por exemplo, como é que ocorre a pesquisa científica. Vamos lá. Então a ciência, ela procura explicar a natureza a partir da observação. Essa observação ela ocorre de forma sistemática, controlada dos fenômenos naturais e é baseada em um raciocínio lógico. O conhecimento científico do mundo, ele tem possibilitado à humanidade conhecer melhor as relações entre os seres vivos e o ambiente, de certa forma, conectando-nos, com o mundo, ou seja, fazendo esse aporte de conhecimento, nós conseguimos, de certa forma, nos ligar ao mundo. As bases do pensamento científico, eles vão dar subsídio, à construção dos métodos que são utilizados nas pesquisas científicas. Então, a natureza da ciência, ela pressupõe, de certa forma, a compreensão da importância que tem o papel da observação, da formulação de hipóteses e experimentação, e isso tudo voltado para a produção do conhecimento científico. Observação, formulação de hipótese e experimentação. Então, o conhecimento científico, ele tem um alcance, mas ele tem também limitações. Só que essas limitações elas vão sendo pouco a pouco superadas com o avanço do conhecimento, com o avanço das tecnologias. Uma pergunta bem básica. Você é uma dessas pessoas aí curiosas que observam o mundo de forma atenta, procurando compreender? Tipo, de onde é que vem o vento? Tipo, por que o mar é azul? Tipo, por que o céu é azul? Então você se pergunta, você observa dessa forma? Leva sempre em conta o que se já conhece, já se conhece sobre determinado assunto antes de tirar suas conclusões. Você vai pesquisar antes de tirar suas próprias conclusões. Então, essas são perguntas que vão nos levar aí a uma outra maior. E o que é a ciência? A ciência nada mais é do que um método rigoroso de investigação da natureza, cujo objetivo é fornecer explicações para determinados fenômenos naturais. São utilizados aí procedimentos para explicar a natureza a partir da observação sistemática e controlada desses fenômenos que devem ser submetidos a testes e a críticas. Todo conhecimento científico é submetido a testes que vão comprovar ou não determinada hipótese, e isso é o que a gente vai chamar de crítica, crítica àquele determinado procedimento. E aí vem outra perguntinha, o que é fato? O que é um fato científico? Fato científico, na verdade, é um objeto ou um processo do mundo natural que podemos perceber de forma objetiva com nossos sentidos. Por exemplo, o vento, certo? Por exemplo, a fragrância de uma flor, com o auxílio de um instrumento que os expande, como os microscópios ou telescópios. E o que é hipótese? Hipótese é uma resposta provisória para um determinado problema, para uma determinada pergunta. Ou seja, é uma tentativa de explicação para um determinado fenômeno isolado. É um procedimento científico, faz parte do método científico. É uma das etapas do método científico, da pesquisa científica, a gente criar uma hipótese a partir de um determinado método. Então, a hipótese pode ser dita também que é um procedimento científico, Aliás, o procedimento científico é uma ferramenta muito poderosa que está à nossa disposição, e pode nos ajudar a melhorar a nossa compreensão do mundo. E aí, o que é teoria? O que vem a ser teoria? Teoria nada mais é do que uma ideia ampla, uma espécie de modelo que vai explicar coerentemente um conjunto de observações e fatos abrangentes da natureza. E aí nós temos várias, temos teoria da gravitação universal, teoria da evolução, teoria do Big Bang. Então, a teoria ela é um conjunto, um modelo que explica determinadas observações e fatos. É mais abrangente, certo? Então aqui nós temos uma figurinha mostrando o Charlie Brown conversando, Então tá dizendo assim, as formigas são idiotas. Elas não têm a menor ideia do que se passa no mundo. O que está passando no mundo? O que está se passando no mundo? Ele pergunta. Aí ela vai e responde, não tenho a menor ideia. Então, isso serve para mostrar a importância da pesquisa científica. Sem as pesquisas, nós não saberíamos o que se passa no mundo, nós não teríamos o conhecimento que nós temos hoje e nem as tecnologias que nós temos hoje. E aí nós temos os procedimentos do método, do tipo de procedimento chamado hipotético dedutivo. Por exemplo, por que tal fenômeno ocorre? Porque
a chuva, aliás, como é que se forma a chuva? Por que a chuva ocorre? Então há uma explicação. Que relação tem o fenômeno, aliás, que relação o fenômeno tem com o outro? Por exemplo, a formação das nuvens tem alguma relação com a chuva? Aí tem as hipóteses, né? Que deve ser testada, né, por meio de um teste lógico ou experimental. O cientista faz deduções, ou seja, ele imagina, ele deduz que a chuva ocorre por isso, por isso, por isso. E aí no método hipotético dedutivo, né, isso é uma hipótese, é a base da maioria dos procedimentos científicos. Não é o único, certo? O método hipotético dedutivo não é o único, mas é um dos mais utilizados, se não o mais utilizado nas pesquisas. Temos aí a experimentação, né, que são situações especiais para testar as hipóteses. Permite confirmar ou negar, né, refutar as deduções elaboradas com base nas hipóteses. Se as deduções se confirmarem, a hipótese ganha credibilidade e é aceita. Contudo, se ela não for, se ela for negada, se aquilo que o cientista pensou não for verdade, o que acontece? O cientista tem que reformular a sua hipótese, submeter a experimentação de novo para tentar comprovar. Aí nós temos as etapas do método científico. A primeira delas é a proposição de uma pergunta: por que ocorre a chuva? Por exemplo, é uma pergunta. Formulação de uma hipótese: eu ia dar uma resposta provisória. Levantamento de deduções a partir da hipótese, ou seja, eu vou começar a deduzir a partir da minha hipótese. Testes das deduções, ou seja, eu fiz uma hipótese, agora eu vou testar aquela hipótese, vou observar, vou experimentar para ver se realmente aquela minha ideia inicial de responder por que a chuva ocorre é verdade, certo? Conclusão sobre a validade ou não da hipótese. Se essa hipótese for confirmada, beleza, ela vai ser validada. Agora, se ela não for confirmada, se o meu experimento mostrar que a minha hipótese não era verdadeira, tenho que reformular novamente a minha hipótese e testar de novo. Aqui nós temos um experimento, né, realizado por Charles Darwin, né, e seu filho Francis Darwin, há mais ou menos 100 anos. Foi o que eles fizeram. Eles pegaram um vaso com feijão, né, e perceberam aí que o feijão estava se curvando para um dos lados. É facilmente observado que as plantas, elas percebem a luz e crescem em direção à luz. Isso daí é o que nós vamos chamar de fototropismo, certo? Aí vem a pergunta: o que aconteceria após alguns dias se a gente girasse o vaso da fotografia em 180 graus? Ia mudar a direção de crescimento da planta? Então, foi o que eles fizeram, né? Eles pensaram, qual é a parte da planta que percebe de onde que vem a luz? Aí criaram a hipótese. Essa pergunta é o problema. E a hipótese é a resposta provisória deles, né? A luz é percebida pela ponta do caule das plantas. Isso era a hipótese. Eles experimentaram. Plantas decapitadas, ou seja, plantas sem caule, ou com as pontas dos caules cobertas, né, perderão sua capacidade de se curvar em direção à fonte luminosa. E aí fizeram um teste. O ápice, que é o controle, sempre nos testes tem isso, né, aquele que não é influenciado, não é mexido, deixado do jeito que está. Na número 2, foi removido o ápice. No número 3, o ápice foi recoberto. E no número 4, também controle, né? A base foi coberta. Então esse experimento aí, a questão aí do experimento realizado teve algumas conclusões. Plantas mantidas intactas curvam-se em direção à luz, né? A fonte luminosa. 2. Plantas que estiverem com as extremidades removidas, elas não vão crescer, certo? Plantas que tiverem suas extremidades cobertas pelo papel à prova de luz também não vão crescer em direção à luz. Plantas que tiveram outras partes do caule que não a extremidade coberta por papel e que se curvaram. Então provou aí nesse experimento justamente que as plantas elas crescem em direção à luz justamente porque tem receptores no seu caule. Aqui um outro experimento, né, testar a hipótese aí de que os bichos de goiaba são na verdade larvas de mosca. Então foi que o menino olhando percebeu que tinham moscas, né, nas goiabas. Isso é um fato. O que ele percebeu? Que as moscas poderiam estar ligadas, a presença das moscas poderiam estar ligadas à presença de larvas. Então ele teve uma dedução. E se eu cobrir, né, com caso aí com plástico, essas goiabas, o que vai acontecer? Ainda vai nascer larvas? Então vocês estão vendo aí que no experimento, tem sempre o grupo controle, né?
aquele em que ele não cobriu. E o que ele cobriu, o que foi que aconteceu? Não teve larva. Então ele fez o quê? Um teste. Chegamos à comunicação em ciência, né? Essas ideias, esses resultados, eles devem se tornar públicos. Por quê? Porque se não se tornar públicos, não vai ter nenhuma finalidade de realizar pesquisa científica. Imagina o seguinte, o cara que descobriu uma vacina, ele produziu um conhecimento, ele testou, ele fez vários testes, ele comprovou que aquela vacina é eficaz. Então imagine se ele não tivesse tornado público as conclusões da sua pesquisa. Certo? Isso não teria validação, não teria o porquê de financiar essa pesquisa, certo? Teorias, hipóteses e leis só passam a fazer parte integrante do corpo da ciência se elas forem publicadas. Então eu descobri alguma coisa, se eu não publico, ninguém vai saber, não vai fazer parte do corpo da ciência, certo? Aí tem algumas aqui, ó. A Science, a Genetics, a Nature, são revistas aí de grande impacto no mundo científico, principalmente biológico. A estrutura de um artigo científico, né? Como é que os cientistas eles estruturam os seus textos para publicar? Tem uma introdução, né? Que eles fazem a apresentação do seu texto, tem os materiais e métodos, que é justamente onde eles vão mostrar como foi que eles fizeram, né? A metodologia que eles utilizaram, o passo a passo que eles utilizaram para fazer aquele experimento. Vão apresentar os resultados e vão discutir os seus resultados, vão apresentar suas conclusões e, por fim, as referências que eles utilizaram. Ou seja, ninguém começa a produzir um trabalho do zero. Então, tem que apresentar as referências, a base que deu fundamento à discussão dos seus resultados. Tem os artigos veiculados em jornais, que é muito diferente dos artigos de divulgação científica. Por exemplo, os artigos veiculados em jornais, eles não têm o mesmo efeito que um artigo científico. Por quê? Porque o artigo publicado em um jornal, ele não é avaliado. Os artigos de revista não. Se a gente manda um artigo para uma revista, tem 1 ou 2 ou até 3 pesquisadores da área que vão avaliar se aquele artigo realmente tem alguma validade para ser publicado. Até o século XVIII, né, os cientistas eles não tinham uma visão unificada dos seres vivos dos processos biológicos. Por exemplo, animal, vegetal, mineral, eram os reinos que existiam. Os animais vegetais, né, tinham uma organização corporal complexa e a capacidade de crescer, reproduzir e de morrer. Já em 1778, né, o Lamarck ele propôs 2 grandes grupos, o de seres inorgânicos, sem organização, né, que eram os minerais, e os seres orgânicos, com organização corporal, onde se enquadravam animais e vegetais. Está aqui uma foto mostrando aí os grandes pensadores daquela época, né, Jean-Baptiste Lamarck, Gottfried Reinhold Trivulus e Lawrence Ockham, né, que utilizaram de modo independente, quase simultâneo, o termo biologia, e a partir daí passou a se designar o nome de uma nova ciência, né, na virada do século XVIII para o século XIX. Então, a partir do século XIX, a biologia ela tornou-se um campo muito importante da pesquisa científica, né? Ainda hoje é uma das mais importantes. A biologia tem como papel de destaque, né, particularmente em relação à sustentabilidade, para manter a harmonia entre a nossa espécie e os outros seres e os recursos do planeta. Criar variedades de organismos antes inexistentes, né, por meio de recombinações, produzir cópias idênticas de um organismo adulto, aí nós chamamos de clonagem, prever doenças antes que elas se manifestem, justamente na questão do estudo científico, né, mais avançado.